Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as curiosidades do livro de Salmos. São muitas, eu não vou conseguir falar de todas as curiosidades, mas eu queria só elencar algumas curiosidades para a gente conversar um pouquinho mais sobre o livro de Salmos. Você já sabe que são 150 salmos que existem na sua Bíblia. Eu espero que você saiba porque você lê a Bíblia, não simplesmente porque eu falei no último vídeo. Mas você também sabia que são cerca de 73 salmos que são atribuídos a Davi, ou seja, quase a metade dos salmos são atribuídos a Davi. Existem salmos dos filhos de Corá, existem salmos de Asaf, existem salmos de Moisés, na verdade, um salmo só de Moisés. Existe salmo de Salomão, existem salmos de Emã e de Etã, existem esses escritores, essas pessoas que comporam os salmos, já que os salmos são cânticos, são louvores ou são poesias, então são essas as pessoas que comporam os salmos. Mas também existe cerca de 50 salmos que ninguém sabe quem escreveu. Interessante também. Então é bom a gente saber sobre isso, né? E esses nomes, essas pessoas que comporam esses salmos, eles têm uma diferença de quase 1000 anos de distância. Entre o primeiro salmo e o último que talvez tenha sido escrito, são cerca de 1000 anos de distância. Então são salmos de todas as épocas, são louvores de todas as épocas. Então nós podemos ter um inário que começou a ser usado. Acredita-se que o livro de Salmos começou a primeira vez, a sua primeira compilação foi na época de Davi, quando Davi começou a escrever seus salmos, aí se usou aquele salmo de Moisés também, e outros salmos foram juntando naquela época, mas essa história dos salmos continuou a ser usada, escrita por muitos outros períodos históricos, e a sua compilação final, do jeito que a gente conhece hoje, acredita-se que foi apenas no século III antes de Cristo, ou seja, demorou muito tempo para chegar a essa compilação que nós conhecemos hoje, de 650 salmos como a gente conhece hoje na nossa Bíblia. Então demorou um tempão para isso acontecer. Mas eles já eram usados com menos, né? O inário era menor, vamos dizer assim, se nós pensarmos no inário, né? Já que são louvores, ele foi aumentando até chegar a esses 150 lá pelo século III antes de Cristo. Então, falando em curiosidade, nós sabemos agora que o Salmo 119 é o maior de todos, tem 176 versículos e ele é um acróstico. Você poderia ler ele todos os dias, mas agora quando você lê ele todos os dias, você vai ler ele de maneira diferente, você vai entender que ele é um acróstico. Mesmo que você não entenda isso no português, ou não consiga ver isso no português, ele é separado de 8 em 8. Cada verso, cada conjunto de 8 versos tem uma letra hebraica. Começa pelo Aleph, depois vem pelo Bet, e vai terminar lá na última letra do alfabeto hebraico, o Tav. Então são 22 letras no alfabeto hebraico, 22 vezes 8 igual a 176. Então cada conjunto de 8 é uma letra. Então é dessa forma que a gente vê. Quando a gente lê o Salmo 119 em hebraico, a gente vai ver essa separação. Não é somente esse salmo que tem essa separação, existem outros salmos também que possuem essa separação, e esses acrósticos, né? São alguns salmos da Bíblia que são acrósticos, mas a gente vai ver a beleza, né? O cuidado e a centralidade na palavra, né? A ideia do Salmo 119 é de louvar a Deus pela sua palavra, pela sua lei, pela sua instrução, pelo seu ensino. Então, todo o tempo o Salmo 119 vai falar sobre isso. É uma grande curiosidade, né, do nosso livro de Salmos, o Salmo 119. A gente olha para o Salmo 19 e a gente fica até com preguiça de ler, né? Eu sei que você fica também, eu já fiquei com preguiça, mas você deve ler. E é uma grande curiosidade agora você entender a forma como ele foi feito, né? Imagina a dificuldade de se fazer uma poesia de tal forma, contendo 176 versos. Né? Imagina isso em forma de música, né? Imagina, talvez, a gente lembra, né, na minha época, quando eu era jovem, as músicas duravam mais. Hoje as músicas duram 3 minutos, 4 minutos, né? Mas imagina um louvor desse. O Salmo 119 com 176 versos. Imagina, começa o culto, né? Vamos cantar o Salmo 119. Abra o seu inário, Salmo 119, vamos cantar. Começa o culto, só tem uma música, né? Eu acho que o culto acaba e a música está tocando ainda, né? Era mais ou menos assim, com certeza, quando se tocava essa música, né? Nos cultos do Antigo Testamento, nos cultos judaicos, nos cultos das sinagogas, talvez era mais ou menos dessa forma. Mas também existe um salmo que só tem 2 versos. O Salmo 117 só tem 2 versos. Olha só, igual as músicas
cristãs, sem nenhuma crítica, né? As músicas gospel, né? Dos dias de hoje, né? Que o cara canta o verso 55 vezes durante o culto, né? Então é mais ou menos assim. Não, brincadeira, isso é uma crítica construtiva. Nós temos que construir melhores as nossas canções de louvor a Deus. Olha só a preocupação que os salmistas tinham em construir belos louvores a Deus, mas também tinha louvores pequenos, disso apenas 2 versos, o Salmo 117. E outra curiosidade, falando do 117, falando do 119, o Salmo 118, verso 8, é a metade da sua Bíblia. Você quer saber qual é o meio da sua Bíblia? É o Salmo 118, no seu verso 8, é o meio da sua Bíblia. Está entre o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, e o Salmo 117, que tem 2 versos, e é o menor capítulo da Bíblia também. Não é só o menor salmo, mas é o menor capítulo da Bíblia. E no meio desses dois, no Salmo 118, no verso 8, nós temos a metade da sua Bíblia. Então, é só uma curiosidade sobre o livro de Salmos também. Algumas e tantas outras curiosidades que a gente poderia falar, a gente escolheu falar dessas curiosidades, então que eu possa ter contribuído com você, o seu crescimento, o seu conhecimento um pouquinho mais da sua Bíblia, e que você possa aproveitar o livro de Salmos como um devocional para uma construção de uma vida de relacionamento com Deus por meio dos louvores, por meio das orações, das suas orações, do seu relacionamento com Deus, você possa continuar crescendo. E se você é um bom poeta, né, você um bom compositor, construa bons louvores a Deus. Sejam louvores cristocêntricos, que exaltem a soberania de Deus, a pessoa de Jesus e tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Nós vamos falar um pouquinho mais desse relacionamento com Deus através dos salmos.